Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E fazia tempo que eu não aparecia aqui para trazer tiragens e leituras para vocês. E hoje eu senti essa vontade de aparecer, de vir aqui trazer para vocês em relação a uma situação da sua vida. Nós temos hoje para esse vídeo duas opções. A primeira é a ametista e a segunda é a conchinha. Vocês podem estar escolhendo uma das duas opções para se conectar nesse vídeo, para saber o que essa situação que você vem vivenciando na sua vida, deixa eu focar aqui, quer ensinar para você, quer mostrar para você. E eu vim trazer esse tema porque eu vejo que muitas pessoas estão enfrentando diversas situações nas quais não conseguem ter um direcionamento ou ter uma noção do que precisa ser feito para que as coisas se resolvam. Pode ser na tua área amorosa, pode ser na tua área profissional, pode ser na tua saúde ou na tua família. Mas que situação, eu quero que você traga isso até aqui. Qual é a situação hoje que você está julgando irresolvível ou que você realmente não está conseguindo ter clareza? E é sobre essa situação que nós iremos trabalhar aqui. Hoje eu vim trazer para vocês o Videntes da Luz, que é um dos decks que eu mais gosto de trabalhar dentro da espiritualidade, porque ele nos traz uma dimensão da consciência muito grande. Inclusive, caso vocês queiram, futuramente eu vou estar lançando um curso ensinando as táticas ou as manhas do Videntes da Luz, que são estudos elaborados que eu já fiz dentro desses 4, 5 anos que eu já trabalho, somente com esse deck. Então, se vocês quiserem, vocês podem ou me chamar lá no nosso Insta, vou deixar passando aqui para vocês, para que vocês possam ter aí um aprendizado maior para quem já domina o baralho. Para quem não domina o baralho, nós temos um curso que está para ser atualizado. Esses últimos tempos eu não consegui mais baixar aulas lá, até porque agora estou conseguindo organizar os meus equipamentos de gravar vídeo novamente. Por isso que eu fico um tempo sem gravar, Às vezes falta espaço no aparelho aqui que eu uso para gravar os vídeos. E a câmera eu não utilizo para gravar porque o arquivo é muito, muito grande. Então, a gente tem já na plataforma da Hotmart um curso que vai te ensinar do início ao fim do tarô, Mas para quem for aluno do curso de tarô, precisa ter paciência com as aulas, tá? Então tá lá tudo certinho, tem até tal aula e as próximas eu ainda vou soltando devagarinho, tá bom? Mas, gente, hoje nós iremos então falar sobre esse problema, sobre essa situação que talvez você venha enfrentando, vem passando, e muitas vezes você quer encontrar uma forma, uma resolução para isso. Então, hoje nós iremos trabalhar acerca desse tema, tá? Escolha uma das duas opções, ou a ametista ou a conchinha, tá bom? E não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá para a primeira opção, então, ametista. O que essa situação tá mostrando para você? Porque a primeira coisa que a gente faz quando existe uma situação complicada é julgar. A primeira coisa que o ser humano faz quando está passando por uma situação difícil, complicada, é julgar. Mas a gente nunca para pensar que, às vezes, essa mesma situação que a gente julga ser complicada, ser difícil, ela está vindo para nos auxiliar em algo. Então, pode ser no âmbito das amizades, pode ser no âmbito de relacionamentos. Sempre alguma situação tem a nos ensinar. E quem for aberto o suficiente para aprender, evolui. Sobe o nível, sobe um degrau e fica mais forte. Já caiu aqui um pajem de copas, tá? Mas eu vou tirar aqui pra vocês, eu vou fazer um corte, então. Fazer apenas um corte aqui. O que essa situação quer mostrar pra vocês? Já saiu pajem de copas, sai o hierofante. Olha o que eu falei. A gente, às vezes, julga errado. Aqui já começa uma das coisas que você precisa saber dentro desse problema que você vem enfrentando. Às vezes a gente julga de cara que algo é ruim, sem ver que aquele algo ruim também serve para nós evoluir. Tem uma coisa, eu vou tirar mais aqui algumas cartas, a carta do carro, mudanças, movimentação, 10 de espadas. Tem uma coisa que realmente eu aprendi, 9 de paus. Nesse tempo de espiritualidade, é que quanto mais a gente julga algo em nós, mais a gente tem dentro de nós aquilo.
Então, digamos assim, tudo na nossa vida é o olhar que a gente dá. Se a gente olha para uma situação completamente negativa, é porque a gente naquele momento está negativo. E uma coisa também que eu aprendi é que dentro de nós só prevalece ou o positivo ou o negativo, os dois juntos não dá. Então vai ter um momento que você vai estar negativo, ou seja, tudo dá errado sim, é aquela maré de azar que muitos falam. E vai ter uma hora que você vai estar tudo, né, tudo tá dando certo, tudo tá positivo, inclusive você. Então eu sempre convido as pessoas a fazer esse teste. Se algo tá dando hoje errado na tua vida, será que talvez não é a visão que você tá dando para esse algo? Não é a sua visão que está realmente multiplicando ou gerando mais daqueles problemas? Então, o primeiro conselho desse vídeo para essa situação que você está encarando como um problema, como um desafio, é voltar o seu olhar positivo. Porque se você não voltar o teu olhar positivo, você vai cair em enganos, ilusões e principalmente você vai acelerar o processo de negatividade. E nenhum de nós queremos estar no momento negativo e ainda multiplicar essa negatividade. Então, muitos de vocês aqui estão realmente enfrentando essa situação, né? Porque não conseguem, talvez, enxergar que todo lado tem dois lados. Uma coisa que eu aprendi com a minha terapeuta agora. Não existe pessoa 100% boa e 100% ruim. Tá? A bondade e a maldade, ela existe em todos nós. Se você se caracteriza uma pessoa 100% boazinha, você já está errando. E eu digo de erros que a gente consegue reparar, tá? Tem erros que a gente não repara, mas erros que a gente consegue olhar para dentro de nós e ver que estava errado. Não existe pessoa 100% boazinha. Ah, porque fulano é 100% bonzinho. Não existe. Porque o nosso corpo etérico, espiritual, que você queira chamar, a nossa aura, o nosso corpo energético, ele precisa ter a condução positiva e negativa. Assim como as tomadas da nossa casa, que tem a condução positiva e negativa. Aí vocês precisam questionar o Criador por que ele fez isso, tá? Mas assim, gente, não existe repartição de bem e mal. Isso é uma coisa que a gente aprende. Dependendo das religiões que a gente segue, a gente vai aprender. Não, a gente é 100% bom, a gente é 100% mal. Quando você estuda a espiritualidade, mas principalmente energia, que é uma coisa que todos nós temos, os animais têm, a natureza tem também, você consegue perceber que existe o ponto positivo e o ponto negativo. O nosso planeta, a mesma coisa, existe o polo positivo e o polo negativo. Tudo que vibra energia sempre vai ter essa dualidade entre o positivo e o negativo. Na natureza, a gente vê isso também acontecer. Tem o ponto positivo da natureza. Vamos olhar pelo olhar real que a gente vê aí nas notícias. Quando a natureza se revolta, aquilo não é negativo? Né? Quando dá uma enchente, quando vem surtos de furacões e tudo mais. Então, a natureza, os animais também têm seus aspectos negativos que a gente percebe muito claramente pelo instinto, né? Então, a gente tem a cadeia alimentar onde tem o predador e a presa. Querendo ou não, essa coisa de atacar outro é algo negativo, mas é algo da natureza, é algo dos animais, é algo que precisa para movimentar o ecossistema. Então, nós, seres humanos, somos ilesos disso? É claro que não. Às vezes, para despertar o bem dentro de nós, a gente precisa voltar ao nosso lado sombra também. Isso foi uma coisa que eu aprendi com a minha terapeuta. Não adianta ser bom 100%. O tempo todo, porque quem sabota é você. Então, essa situação que você enfrenta tá te mostrando isso. Comece a olhar o seu lado negativo. Não no sentido de se negativar e multiplicar isso, mas no sentido de as coisas ruins são tão importantes quanto as coisas boas. E é aqui que vocês estão cometendo essa sabotagem. Porque ao olhar positivo para você, você melhora muito, você melhora tudo. Viver a vida positivamente, você melhora tudo. Mas nem sempre você vai conseguir ser positivo toda hora. Eu iniciei o vídeo falando para você, você tá enxergando os olhos que você tem. Mas aí que entra a questão, o mal que tá acontecendo na sua vida, ou a situação negativa, o seu olhar influencia muito. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Que eu já tô falando em todos os vídeos praticamente. Eu tava desde o ano passado com uma dor de dente insuportável. E era uma dor negativa.
E o que que eu fiz? Em vez de olhar o que que aquela dor tá tentando me mostrar, eu fui deixando, tomava um remédio aqui, um remédio ali. Ali por março/abril, eu cheguei a tomar, eu acho que 2 caixas de um medicamento que nem é pra tomar. Nem tava doendo, eu ia lá e tomava. Quase, né? Fiquei dependente daquele medicamento. Graças a Deus, eu sou muito pouco influenciável pra isso. Eu não gosto de tomar remédio. Porque se eu tomo um remédio e se eu acabo viciando, como é que eu vivo sem aquilo? Então, graças a Deus, eu consegui controlar e parar de tomar. Parar. O que que eu fiz? Fui no dentista e tinha que arrancar. Era tarde demais. E vou falar pra vocês, eu já passei por outras cirurgias e eu prefiro fazer uma outra cirurgia do que arrancar outro dente. Porque foi tanta dor, gente, que vocês não têm noção. Né? Chega a me gelar só de lembrar. O que que eu quero dizer pra você? Que eu poderia ter olhado antes, lá ano passado, quando começou a doer, em vez de eu ficar, ai, que dor de dente, ai, toda hora, dor de dente. Eu deveria ter olhado o que que aquela dor queria me mostrar, que tinha algo errado. Quem sabe eu teria poupado a dor maior depois. Então, tudo é a visão que a gente dá. Mas o lado negativo, ou seja, o nosso lado sombra, ele precisa existir também. Porque não adianta você querer controlar a sua vida sem entender as suas incapacidades. O problema de nós hoje em dia, o ser humano é muito acostumado com a tecnologia, né? A tecnologia, ela em muitos casos, ela vai te ajudar, com certeza. É uma bênção, querendo ou não, o mundo tecnológico é muito legal, é revolucionário, né? Infelizmente, existe desigualdade também nas redes sociais, né? Onde uns são maiores e outros menores, mas enfim. Mas, se você olhar pelo aspecto negativo da coisa, no sentido de por que que eu tô olhando negativo, não porque eu sou negativa, mas porque eu quero entender o que que aquela situação tá tentando me mostrar. Tá entendendo? Eu não projeto a negatividade em algo negativo. Eu olho com um olhar positivo para ver o que que o negativo tá me ensinando. Pegaram? Quem pegou essa ideia e vai mudar a partir de hoje, comenta aqui, eu vou mudar. Eu recebo. Porque a ideia do olhar para algo negativo em um olhar positivo é que você entende o que que a situação que é importante você passar tá querendo te mostrar. E aí o que que eu falo da internet? Que, cara, você vê a internet assim, nós somos acostumados a ver algo perfeito. Nos perfis de pessoas grandes, famosas, a gente vê uma vida perfeita, a gente não vê algo negativo. E aquilo ali estraga muitas vezes a nossa vida, a nossa realidade, porque nós não estamos encaixados naquela vida perfeita do outro. Então, o excesso de redes sociais também prejudica nessas horas que você precisa despertar a tua consciência. Então, isso é talvez para você que está aqui me assistindo. Se você tem um acesso a redes sociais exagerado, que você já não consegue mais ficar sem o teu telefone por meia hora do teu dia, você tem que começar a rever por que que isso tá, porque isso pode afetar a sua vida. A não ser se você utiliza para bens melhores, né? Estudo, tá sempre aprendendo alguma coisa, está em conexão com algo que você goste, tá? Mas o que a gente vê é diferente da realidade. Então, muitos de nós podemos nos espelhar em uma vida que não é nossa. E aí também pode ser um erro que tá levando você a cavocar um buraco. Então, o olhar que você tem das coisas, das pessoas, da vida é muito importante. E ele precisa ser um olhar positivo. Mas agora, não negue as suas sombras. Porque elas estão ali para te mostrar algo. Às vezes, para nós despertar o bem que existe em nós, nós precisamos, talvez, ou ser ruins, ou passar por um momento de negatividade. Porque é só naquele momento que você vai... Opa, peraí, tô agindo estranho, preciso mudar. Então, assim, gente, muito forte o que a espiritualidade vem trazer pra você. Tudo na vida é a visão que a gente dá, com certeza. Que é por meio da nossa capacidade de ver, ouvir, falar ou sentir que a gente dá sentido à nossa consciência. Vamos ver o que mais vem aqui, tá? Cavaleiro de Espadas. Tem coisas que estão vindo pra mudar. E antes de haver uma mudança, precisa tirar a bagunça. A mesma coisa que eu sempre falo da casa. Você quer se mudar, para você ir para uma outra casa, você vai tirar a sua mudança, você vai ver o que você vai levar e o que você não vai levar, você descarta. Assim é na nossa vida também.
Exceto aquelas pessoas que gostam de viver na bagunça, né? Tipo, vou me mudar, mas tudo que tá dentro das coisas, deixa tudo ali, vamos levar como tá. Na outra casa pode que fique um espaço muito apertado, muito pequeno. Tá entendendo como é importante a limpeza antes de uma mudança? Então, muitos que estão passando aqui por uma situação que agora vocês já entenderam por que ela é tão negativa. Porque talvez ela tá mostrando algo que você tá olhando com um olhar negativo. No momento que você mudar o olhar negativo para positivo, você vai entender o que ela quer te ensinar. O que essa situação veio fazer na tua vida. Porque muitos aqui, o hierofante, o carro, é espiritual, gente. Muitos aqui estão passando por uma mudança espiritual. E essa mudança, enquanto você não tirar a bagagem que está acumulando somente lixo, você não vai seguir em frente. Você vai sempre acumular mais e mais. Vamos ver o que mais. 3 de pentáculos tem a ver com pessoas aqui também, tá? 10 de copas. Aqui a gente vai falar um pouquinho sério. Tem pessoas que são bagagem pesada, e que dentro, se você abrir, não vai ter ouro, vai ter pedras. Então, comece a olhar ao redor quem são as bagagens que você está carregando. E eu vou falar bagagem, gente, para vocês entenderem. Não é brincadeira, não. A espiritualidade está dando um recado para você. Quem são as pessoas bagagem que você está levando na sua vida? Que já era para ter saído da sua vida. Mas não, você continua carregando. Comece a anotar as bagagens que tem ao redor de você. Não as pessoas que são mochilas com potes de ouro dentro. Tem pessoas na sua vida que valem muito mais do que bagagens que você vem carregando. Às vezes a sua família, os seus amigos próximos. E quem você tem carregado aí como uma bagagem, que toda vez que você acha que está ajudando, parece que a pessoa não entende a sua ajuda e volta tudo a você, né? São bagagens, lembre-se disso. Pessoas são lições, mas são lições que a gente não precisa ficar toda hora martelando. Porque se você martelar tão rápido o mesmo prego, ele entorta. Então, tem pessoas que a gente não pode ficar martelando o tempo todo, porque entorta. E vira uma coisa, assim, irreversível. Tá? Agora, tem pessoas que você vai carregar pra sua vida que vão ser maravilhosas, vão te libertar de tudo isso. Saiba ser seletivo. Saiba ser seletivo. Talvez esse vídeo foi o maior que eu já fiz, tá? Porque já estamos na primeira opção recém, 17 minutos de vídeo já. Mas o que eu precisava entregar tá aqui. E para finalizar, a força. Tenha controle das suas emoções. Você não precisa sair da vida de alguém gritando que vai sair. Saia de manso, de fino. Por que eu falo isso? Porque a melhor coisa é um coração em paz. Se você tentar sair em paz e algumas pessoas se revoltarem contra você, saiba que você fez o seu melhor, você fez o que você podia. Não se culpe pela culpa que os outros colocam em você. Porque aí você também está multiplicando os seus problemas, se você se culpar pela culpa que os outros colocam em você. A famosa frase, o justo não se justifica. Mas tem pessoas aqui que estão, sim, travando o seu caminho, e a partir de hoje, seja seletivo. Mas não grite a sua seleção. Não faça essa escalação de pessoas na sua vida gritando. Faça para você. Olha, essa pessoa aqui, talvez não é interessante eu manter na minha vida agora. Então, se ela me procurar, se ela me chamar, eu vou responder educadamente, mas sem prolongar. Porque a maioria de nós, muitas vezes, quando a gente se decepciona, a gente quer extravasar. Olha o instinto do ser humano. Extravasa. Ao invés de fazer tudo calmamente e pensando. E lembre-se de uma coisa, gente. Agora veio esse pensamento muito forte. Qualquer decisão que você vai tomar, ela precisa ser uma decisão com seu coração em paz. Caso contrário, você está fazendo uma dívida com o tempo. Lembre-se disso. Se você tiver que, a partir de hoje, aqui, agora, esse vídeo foi um canal para você, um portal, para você tomar uma atitude na sua vida. Tome essa atitude, pode ser agora, 1h, pode ser 10 da noite, mas tome com o teu coração em paz. Não tome precipitadamente. Tipo, vou sair desse vídeo aqui, vou já excluir um monte de gente da minha vida, não é assim. O teu coração precisa estar em paz. Caso você tome uma atitude precipitada, você fez apenas uma dívida com o tempo. E logo, logo, lá na frente, essa situação vai repetir. E talvez a repetição não vai ser sintônica, vai ser pior, vai ser algo, sabe? A gente já viu isso acontecer. Os processos da vida são assim mesmo. Tá certo? Mas enfim, gente. Essa foi a leitura número 1. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e bora pra número 2. Tá? E lembre-se sempre, tem lições na nossa vida que a gente precisa
aprender a olhar com outros olhos. Tá certo? Vamos lá. Para você que escolheu a conchinha marrom, chegou o seu momento. Vamos lá. O que essa situação tá querendo mostrar para você? Mentalize uma situação. Pode ser vida amorosa, pode ser vida profissional, pode ser o trabalho, o que quer que seja. Mentalize uma situação e vamos entender aqui por que essa situação está na sua vida. E eu já falo para você antes de abrir aqui, ó, já tá cortado o baralho. Antes de abrir aqui, eu já digo para você, assista número 1. Você não vai se arrepender. Você vai sair daqui um homem e uma mulher transformada pela espiritualidade. Então assista a número 1 para você ter consciência de que tudo parte da visão que a gente dá sobre as coisas e sobre os problemas principalmente, tá? Primeira carta, 8 de copas. O que essa situação quer lhe mostrar? 4 de paus. Aqui já entra outra coisa, gente. É aquela coisa que você precisa se libertar para ser feliz. Você precisa se libertar das prisões que você mesmo cria na sua vida, seja elas emocionais ou psicológicas. Para você ser feliz, eu sinto aqui pessoas que querem ser felizes. Ah, problema todo mundo tem, mas eu quero ser feliz. Se você quer ser feliz, saiba, não digo se afastar dos problemas, mas saiba entender os seus problemas. Para daí sim você conseguir pôr um fim ali. Porque essa número 2 aqui, ela vem diferente da número 1 em um aspecto de... Eu sinto vocês querendo viver felicidade, liberdade. Acho que muitos aqui, a palavra liberdade faz sentido. E se você tá aqui e faz sentido essa palavra liberdade, comenta aqui, liberdade, que eu vou entender. Eu vou deixar um coração. Porque eu sinto que muitos de vocês querem liberdade emocional. Sabe aquela dor que nunca cicatriza? Vocês querem sair e tirar isso de vocês. E vocês vão conseguir. Calma. Tem um processo que você precisa passar. Porque essa coisa, eu quero me libertar, mas eu não largo o que me liberta, é um dos desvios que você tá pegando. Aquele caminho do, eu quero me libertar, mas toda vez que a pessoa me chama, eu dou corda. É um desvio que você tá fazendo. Se você quer se libertar mesmo, você precisa passar por essa dor de se libertar. Se é uma pessoa o teu problema de falta de liberdade que você quer, se é alguém que te prende a viver um novo amor, uma nova vida, você precisa se desprender dessa pessoa e seguir seu caminho. Caso contrário, você ainda vai continuar pegando atalhos. E esses atalhos vão te levar ao mesmo lugar. Só que vai ser mais difícil. Vamos ver o que mais. Ó, é só felicidade. Eu sinto que vocês querem ser felizes, vocês querem abundância, vocês querem ser pessoas prósperas. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui que vai ficar para você me responder aí. Olha os 6 de ouros aqui, depois de uma leitura dessas. Como você quer ser alguém próspero se você está recebendo migalhas? Você está doando tudo que você tem, apostando todas as suas fichas. Só que tem pessoas na sua vida, eu vou falar no plural, mas se for no singular, você já sabe quem é, né? Como que você quer receber 100% felicidade, amor verdadeiro e outras questões se você está se entregando para pessoas que estão te dando o mínimo? Escolhas. É uma decisão tua. Se você quer viver essa felicidade 4 de paus com 8 de paus, com o cavaleiro de paus, você quer essa movimentação acontecer na tua vida? Para quem você está desperdiçando ou doando tudo de si? É uma pergunta que eu faço para você. Será que talvez essa situação do 8 de copas não é para você deixar para trás algo ou alguém? E você não deixa, você sempre volta para olhar? Reflita. Eu sinto que você quer ser feliz, ser próspero. E, gente, vida amorosa, isso foi uma pergunta que já me fizeram. A vida amorosa, quando ela não vai bem, ela atrapalha o profissional, o dinheiro? Sim, com certeza. Imagina, você tá toda feliz, você vai trabalhar, você faz seu melhor dia no trabalho. Quando você tá feliz, radiante, quando você tá assim, ó, sorridente, você faz um dia maravilhoso no trabalho, na sua vida. Você sorri pro mundo, o mundo sorri pra você. Aí, quando você recebe pouco da pessoa, no sentido de doação, você não acorda angustiado, assim, sentindo que algo tem ali dentro de você? Como que vai ser seu dia?
Se a primeira impressão que você está dando ao seu dia é essa migalha que está recebendo, entende? Então aqui é muito mais sobre você despertar essa questão. Você quer ser feliz? Você quer receber o 100% que você é? Pare de desperdiçar com pessoas que não são. Gente do céu, isso faz tanto sentido até pra mim, tá? Vem um cavaleiro de copas aqui. Vem um 9 de copas. Meu Deus do céu. Ai, foca, meu Deus. Essa câmera aqui tá difícil hoje, né? Gente, vocês estão numa trilha assim, ó, pra conquistar uma coisa tão grande, tão extraordinária. Só que eu vou falar, não aconteceu ainda, mas você já sente isso vir dentro de você com muita força. Porque o que é seu tá guardado, o que é seu é muito grande. Você sente que você veio pra ser fora do comum. Você é aquela pessoa que, se chegar num rolê ou se chegar num lugar, as pessoas olham pra você porque você tem uma dimensão de luz muito grande. Você sabe disso, né? Você sabe que você tem um poder muito grande. Só que sabe qual que é o problema aqui? É que você se diminui por outros. Você dá tudo de si, você fica com zero. E tem pessoas que se aproveitam de você. Se aproveitam da sua bondade. Por isso que eu falei, assista a leitura número 1. Porque você vai entender o porquê que o bom e o ruim é bom. Os dois são bons. Porque tudo vai do olhar que a gente tem. Mas o positivo e o negativo precisam estar na nossa vida porque eles atuam na nossa vida, querendo ou não. Assista a número 1, tá? Mas aqui o que eu quero dizer pra você é que você só está dando nó em pingo d'água porque você ainda não entendeu que tem pessoas que estão se aproveitando do teu máximo. Porque você não sabe ser pouco. Ó o que acontece com você. E ainda assim, olha só, vou falar, aqui tem coisa do passado, tá? Olha aqui, ó. Muitos de vocês podem estar tendo um reflexo do passado com outras pessoas. Hoje de manhã cedo, eu tava olhando um vídeo do Augusto. Eu acordei 7 horas da manhã e a primeira coisa foi procurar o canal do Augusto, A Voz Divina. E eu assisti o primeiro vídeo dele. E nesse vídeo dizia exatamente isso, sabe? Que às vezes a gente precisa olhar, literalmente, pro que a gente era lá atrás, para entender o que a gente é hoje e o quanto a gente evoluiu. Tá? Porque o ser humano, ele só tende a evoluir. Essa que é a verdade. A gente passa da infância, a gente nasce bebê, vai criança, adolescente, adulto, idoso, né? Isso é evolução. E assim como nós evoluímos desde que nós nascemos, pela natureza humana, a nossa mente também tem essa propriedade de evoluir. Caso nossa mente não evolua, você vai se deparar com pessoas de 60 anos com mentalidade de 15. Isso existe, tá? Existem pessoas que evoluem mais rápido que outras, porque não é só questão natural do indivíduo, mas também a busca. Evoluir é buscar mudar, é buscar mudanças, não só olhar, é agir. Tá? Então, aqui muitos de vocês precisam fazer isso, que nem o Augusto falou no vídeo hoje de manhã. Algumas pessoas precisam olhar para trás, mas não para voltar para o passado. Olhar para trás para ver o quanto de lá para cá vocês evoluíram. E realmente se sentir gratos por terem conseguido mudar. Isso é uma coisa que eu faço todos os dias. Eu olho o que eu era. Ainda assim, hoje em dia, tem pessoas que não me conhecem ou me conhecem e me julgam. Ah, porque a Sayonara é assim, assim, assado. Sim, eu sou, mas eu já fui pior. Então, graças a Deus, hoje eu sou melhor do que eu era ontem. Então, aqui entra mais um ensinamento para você. Use o seu passado não para voltar para ele ou para ter reflexos dele aqui, mas sim para ver o quanto você de lá para cá mudou. Faz sentido para você? E aí sim você verá as coisas acontecerem, porque tem muitas cartas de alegria, de felicidade no teu caminho, de conquista. Só não chegou ainda por esses dois fatores. Você anda se doando muito para pessoas erradas. E você se doa na ingenuidade de achar que as pessoas vão mudar.
Só porque você tá dando seu 100% e, na verdade, essas pessoas não vão mudar porque você se doa por inteiro para elas. Elas não vão mudar por você. Elas só vão mudar se elas quiserem. E aí que entra o que eu falei antes. É da natureza humana evoluir. Mas tem pessoas que podem chegar a 50, 60 anos com a mentalidade de 15, de 10, de 5 anos. Tá entendendo? É sobre querer mudar. E mudar não é falar. Ai, como eu vejo gente. Nossa, o que mais me estressa é isso. Eu vou mudar por você, eu vou mudar, eu vou mudar. Não dá uma hora, a pessoa volta de novo com o mesmo comportamento, padrão vicioso. Essas pessoas assim, gente, realmente assim, ó. Eu passei esses últimos tempos tendo que ajudar um casal de amigos aí. Eu fiquei assim, ó, sabe? Tipo, mudança não é palavra. Mudança é atitude. E quem não consegue enxergar mudança no outro é porque é igual o outro, também não consegue mudar. Aquele que não enxerga mudança no outro não enxerga nem dentro de si. Essa leitura é uma das mais fantásticas que eu já fiz. 30 minutos, 31 minutos de vídeo. Muito válidos. Queria que, cara, todas as pessoas pudessem assistir esse vídeo. Porque ia ajudar muitas pessoas. Porque a maioria de nós, eu também, porque eu também sou um ser humano igual a você. Eu não sou diferente e nem melhor que ninguém. Mas eu digo, por que todas as pessoas deveriam ouvir isso aqui? Porque a maioria só tá na vida que tá porque repete esses padrões. Porque é cego espiritualmente e não consegue tomar decisões espirituais. Eu falei isso no vídeo passado. Tem um vídeo aqui que acho que é o Recado da Espiritualidade, que é um dos últimos que eu postei, ou penúltimo. Exatamente isso. A gente toma tanta decisão pela matéria, pelo prazer da carne, que os nossos olhos espirituais estão fechados, cegos e atados, amarrados. Quando a gente solta isso e começa a olhar não só com esse olho aqui, que Deus nos deu, mas também com o olhar da espiritualidade, a gente começa a ver mudanças. Eu tenho 26 anos, mas eu tenho uma mentalidade, uma consciência de uma pessoa de lá dos 60, sabe? Uma pessoa bem vivida. Eu entendo as capacidades que eu tive que adquirir para viver tudo que eu já vivi. Então, se um dia eu contar uma história de vida para vocês não vão acreditar que eu já passei por tanta coisa. Mas isso não é nem a ponta do iceberg que eu ainda sei que vou passar. E isso é uma característica de pessoas que entregam muito de si para viver para a espiritualidade. Porque se você está entregando tudo de si para pessoas e você está tendo esses resultados, experimenta uma vez entregar isso para Deus. Tudo de si. Para você ver a transformação que Ele vai fazer na sua vida. O nosso erro é isso. A gente entrega tudo de si para o outro e nada ou um pouco de nós para a espiritualidade. E deveria ser o contrário. Entregue tudo de si, ou pelo menos mais do que você pode, para a espiritualidade e veja as coisas acontecendo na sua vida. Isso se chama fé. Porque todo mundo acredita que o princípio de fé é acreditar. Não, é fazer acontecer também. Se você acredita, você faz acontecer. Se você não acredita, você não faz acontecer. Você até pode forçar ali né? Mas dificilmente você consegue. Então, o que eu digo pra você é que a satisfação da gente se doar não é pro outro. Eu sou boa, eu sei a minha bondade, eu sei até onde eu sou com as pessoas. Mas se eu passar do que eu sou pra forçar quem eu não sou, pra tentar servir no outro, eu tô me sabotando. Então, se eu não sou aquilo que eu estou sendo pro outro, eu tô me sabotando. Isso não entra dentro do princípio de agir com a verdade. Você pode ser verdadeiro, mas às vezes você quer impressionar o outro, quer dar tudo, até além do que você é. E é ali que você se engana, se frustra e o outro usa isso como passaporte para uma nova vida com outras pessoas ou se beneficia da tua bondade, da tua extra bondade. Às vezes a gente precisa selecionar as bagagens, porque tem pessoas que são bagagens. Tem pessoas que não são companheiros, não são verdadeiros, não são pessoas dignas de estar na nossa vida. Mas a gente não precisa desejar o mal. Cada um colhe o que planta. Mas nós não somos obrigados a levar bagagem de outras pessoas, porque só vai fazer com que o nosso fardo seja mais pesado. Tá bom? Gente, o vídeo foi esse, cara, 34 minutos de vídeo, mas
Eu precisava entregar esse recado para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder compartilhar com alguém que precisa ouvir isso, compartilha, né? Leve a espiritualidade para casa de outras pessoas. Faça isso, tá? Porque fazer o bem é muito bom. E tem uma frase que diz fazer o bem sem olhar a quem. Calma lá. Que tipo de bem nós estamos falando? Fazer o bem, de realmente doar, realmente ajudar o outro, né? Aconselhar, beleza. Você só cuide com o limite que você dá para as pessoas. Porque se você não souber dar limites, tem pessoas que vão pegar tudo de você e vão usar isso contra você depois. Ou vão se beneficiar. A gente só precisa cuidar para quem a gente excede nossos limites. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Espero ter dado esse recado. Vou trazer mais vídeos assim. Tá certo? Tchau, tchau.